João 9, 35 a 41, diz assim: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós mesmos subsiste o vosso pecado. Podemos dizer que esse texto, ou dividir esse texto que nós lemos em duas partes. Dos versos 35 a 38, confissão de um ex-cego. Do verso 39 a 41, a compreensão de novos cegos. Pessoas que foram alertadas que não enxergavam, apesar de terem seus olhos sãos. Pessoas que foram ditas não enxergarem, apesar de terem os seus olhos funcionando, os guiando e, de maneira natural, dando-lhes visão daquilo que estava em sua frente. Muito bem. Para entendermos esse texto, para entendermos o porquê que um ex-cego enxergou e o porquê que pessoas que enxergavam foram chamadas de pessoas cegas, é bom entendermos todo o contexto. A história começa no capítulo 9, verso 1, quando um cego de nascença foi encontrado no caminho por Jesus. No verso 2, no verso 3, Jesus explica aos discípulos que questionaram sobre a situação, o porquê que aquele cego saiu daquela maneira, de que toda a transformação, principalmente daquele cego, naquele contexto, visava glorificar a Deus, visava glorificar o Pai. Aliás, esse é o intuito de tudo que acontece na Terra, o intuito do ser humano que foi criado para louvar a Deus, para gozar a Deus, para honrar a Deus. É o que nós aprendemos no breve catecismo de Westminster. No verso número 6, então, Jesus ele cura aquele homem usando barro. Bem parecido com o que aconteceu em Gênesis 2, 6, onde do pó da terra Deus faz o homem nascer. É como se Jesus estivesse refazendo o homem. É como se Jesus tivesse feito novamente o Adão ali representado naquele homem, naquele cego. Ele estava tendo agora uma nova vida, um novo nascimento, uma nova oportunidade. Mas não era só isso. No verso seguinte, por exemplo, aquele homem tinha que ir para o tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus Cristo então faz a parte que lhe é cabível. Deus ele cria o homem, Deus ele dá vida ao homem, mas esse homem, não no processo salvífico, não no processo de sua salvação, mas no processo de viver de acordo com essa salvação, esse homem tem responsabilidade. Esse homem agora precisa ir, esse homem agora precisa se lavar, esse homem agora precisa cuidar de si mesmo, para que deixe de ser uma pessoa que enxerga, para que ele não volte mais a ser cego. Então a representação desse versículo diz exatamente isso. E o que aplica a nós é que nós, uma vez que fomos refeitos por Cristo Jesus, devemos lavar a nossa cegueira dia após dia. Devemos lavar a cegueira espiritual que constantemente nos impedem de ver o que Cristo faz por nós. Do verso número 22, mostra que os pais daquele homem, outrora cego de nascença, ficaram com medo de falarem para as pessoas que estavam os arguindo que aquele menino, aquele homem, que era o menino que desde a sua nascença era cego. Aqueles homens ficaram com medo, o pai e a mãe ficaram com medo. Mas o verso número 25, apesar de tudo isso, apesar de toda aquela situação que fez com que os pais dele tivessem medo, talvez, de serem presos, de sofrerem alguma penalização, aquele homem, ele diz o seguinte: se é pecador, não sei,
uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. As pessoas começaram a criticá-lo porque ele era um pecador, por isso, a sua condição de cego. E quando ele foi erguido pela segunda vez, ele diz: olha, não sei, posso ser que seja pecador de fato, mas uma coisa eu sei, eu era pecador, ou melhor, eu era cego, hoje eu vejo. Essa situação daquele que estava distante do Senhor, a gente não enxergava, a gente não tinha condição de chegar, portanto, a um lugar seguro, se não fosse pela graça de Cristo Jesus, que nos escolhe, que retira de nós as escamas dos nossos olhos e nos faz alguém que enxerga com os olhos da fé. Voltando para o texto, então, que nós lemos: ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontraram o que perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é o Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse: já os tem visto, e é o que fala contigo. Jesus pergunta para você e para mim se nós cremos nele, mas essa crença vem depois do lavar dos nossos olhos. Cristo lavou os olhos daquele cego e depois perguntou se ele cria no Filho do Homem. Aquele cego ainda não sabia o que estava acontecendo, quem estava falando com ele. Mas Jesus disse: você está vendo, agora você está vendo. Você não via, mas eu te fiz enxergar. A nossa conversão, Jesus nos faz enxergar. Quando a gente fala sobre missão, quando a gente fala sobre evangelização, a gente precisa entender, irmãos, que a obra é de Jesus, que quem efetua o lavar dos nossos olhos cegos, o colocar o lodo em nossos olhos, para, num simbolismo de um novo nascimento, nos dar a condição de ter uma nova vida, portanto, é Jesus. Única e exclusivamente Jesus. O homem e o mundo crê, porque Cristo faz esse mundo, esse homem verem. A nossa função é sermos esse lodo a passar nos olhos daqueles que estão ainda cegos por conta do pecado. E isso fica claro para nós encerrarmos, então, aqueles que compreendem, ou que compreenderam, que ouviram que eram cegos, apesar de enxergarem fisicamente. Depois, verso 39 até o verso 41, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos, reconheçam que são cegos, que percebam. No original pode ser também trazido para o português essa palavra, essa tradução, percebam, não que se tornem, mas que percebam que são cegos. O mundo está cego por conta do pecado, por conta das suas concupiscências, dos seus desejos. O pecado não nos faz enxergar. Então, acaso nós somos cegos? O verso 40. Essa pergunta: acaso somos cegos? Acaso existe algum cego que nós conhecemos no nosso convívio, na nossa família, no nosso rol de amizades? Verso 41, a resposta de Jesus é dura: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Aqui Jesus então está dizendo que, às vezes, aquela pessoa que enxerga demais, que enxerga com seus próprios olhos, acaba cometendo pecado, porque confia naquilo que vê, confia naquilo que o seu cérebro, a sua mente traduz da visão que tem, uma visão distorcida pelo pecado, uma visão distorcida pelos seus próprios desejos. Então aquela pessoa cai no erro. Mas quando nós não vemos, nós não desejamos, e nós não vemos por aquilo que nós achamos ser o melhor, ainda estamos inocentes, puros. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O mundo está cego. Sem Jesus, o mundo enxerga apenas os seus prazeres. Este é o intuito do evangelista: se colocar então na mão do Senhor e dizer: Senhor, me faça instrumento, me faça como um lodo para ser passado nos olhos daqueles que precisam, para que esses possam ver verdadeiramente que o Senhor é o Filho de Deus, é o Salvador. E assim, encerrando o verso de número 38,
Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Crer não é tudo. Crer não é o fim, mas crer é o início. O texto bíblico nos diz, em outra passagem, que o diabo crê, que o diabo treme, mas esse não vai ser salvo. Então, crer é tremer, mas crer tem que nos fazer adorar. Você adora o Senhor? O mundo adora o Senhor? Crer que Jesus existe, crer na existência de Jesus, como muitos falam hoje, é muito fácil, pois a história conta, a história revela o Natal, a Páscoa, as festas comemorativas do nosso calendário. Mas o mundo precisa mais do que crer. Crer, tremer, sim, mas adorar. Adoremos e façamos com que os outros também, que nos rodeiam, possam também adorar ao Senhor. Mais do que crer. Os olhos estão cegos, pensando que apenas olhar para a crença é o suficiente. Nos coloquemos nas mãos do Senhor, para como lodos ajudar, para que vejam que além disso, o mundo, os homens, você e eu, precisamos adorar ao Senhor. Que Deus nos abençoe.